Vamos lá! O capítulo começa explicando que a situação nas cidades estão uma bagunça, que todas as cidades estão sendo atacadas de uma vez, e é falado que mais heróis deveriam estar em combate, mas há um problema de comunicação com a associação. Então, não se sabe os detalhes da situação das batalhas. A associação começa a questionar o que estava acontecendo, mas mesmo eles não estando conseguindo agir, a Nihil estava conseguindo lutar. A cesarem a base desses ataques, enviarão uma equipe do Top New Leader Blue transitando ali para a sede da Nihil. Eles comunicam que sofreram um primeiro ataque devastador, mas a equipe de inteligência está investigando a origem do misterioso exército de robôs. McCoy questiona que tipo de ataque pode ser esse e pergunta como é que a associação poderia estar se movendo. Os agentes questionam que apenas os heróis de classe S estão conseguindo fazer algo e que os demais estão sendo massacrados. Assim, McCoy pensa que apenas os heróis da associação serão o alvo do inimigo. McCoy começa a questionar se poderiam fornecer gratuitamente armas neste momento, permitindo que os heróis profissionais de alta resistência mental vistam os trajes de batalha. Como cavaleiros sem licença, por exemplo, eles poderiam ter um desempenho impressionante mesmo nessas circunstâncias. Os executivos discordam, dizendo que até agora eles estão incentivando a transferência incessantemente. Não poderiam dar o luxo de dedicar mais recursos para cuidar daqueles que decidiram permanecer na associação. Os executivos instam McCoy a adotar uma abordagem racional em vez de emocional, na tentativa de proteger seu antigo empregador. McCoy diz que eles estão certos, então questiona se Metal Bat poderia lutar, mas os mesmos executivos explicam que ele não confia na Nihil. E nas circunstâncias atuais, não é possível enviar aqueles que perderam a confiança mútua para o campo de batalha, devido aos riscos envolvidos. McCoy então questiona sobre Imperial Child e eles respondem que ele é apenas uma criança difícil de lidar. 必殺マジシリーズ Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers da webcomic capítulo 145 de One Punch Man. Sim, pessoal, vamos então aqui, né, o One definitivamente começou a mandar capítulos da webcomic, né, já vamos para o quarto capítulo da webcomic este ano e agora a gente tem mais desenvolvimentos interessantes, né, as coisas sobre o Genos, as paradas ali sobre o Blue, essa questão relacionada ao Blast e ao personagem, muitas perguntas, poucas respostas e a gente prossegue aqui logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma e compartilha os nossos vídeos por aí. E se você puder, se inscreve lá no meu canal de Reacts do Geek, Reacts do Geek Brasil, né? Não Geek Brasil Reacts. Mas a gente vai trazer, nós estamos trazendo muitos conteúdos de Reacts de animes por lá, você tá acompanhando, já tem React de One Piece, Jujutsu Kaisen, animes da temporada, Zoom Sen, tá animal essa animação, vocês podem acompanhar lá no React do Geek Brasil, com muitos detalhes, muitas informações e muitas risadas. Vemos então as explicações sobre os relatos dos ataques que aconteceram através dos robôs, sendo que o primeiro deles foi confirmado às 5h04 da manhã. Mais de 1.500 robôs hostis emergem da estratosfera usando grandes drones furtivos. Eles são lançados no solo e destroem imediatamente o edifício Stronger Auger, onde está localizada uma organização quase heróica, a Mercenary Dispatch Company, a forma como eles destroem em segundos. 6 minutos depois, os New Heroes ordenam o envio dos seus heróis para a cidade X. Os heróis da Associação de Heróis correm para a cidade, mas são aniquilados. 5 minutos depois, a batalha começa. Às 6h02, pelo menos 3.300 unidades aparecem na cidade M, um prédio de segurança de alto nível que, segundo rumores, foi comprado pelo herói de classe S King, é cercado e atacado, mas ele não está presente e as hordas de robôs se dispersam pela cidade para a destruição. Às 6h02 também, a rápida propagação dos danos às cidades é confirmada em cada uma delas. Às 6h03,
uma chamada de emergência de contingência é emitida para todos os heróis, incluindo os New Heroes que estão fora de serviço. Às 6h04, a organização policial e outros órgãos administrativos importantes responsáveis pela preservação de desastres e segurança encontram-se completamente incomunicáveis. A Associação de Heróis também envia heróis profissionais a qualquer momento, mas eles ficam muito atrás em termos de força e a forma de lidar com a força inimiga de maior alcance da história. Vemos então que quem está narrando todos esses fatos é Imperial Child, dizendo que tudo isso é algo péssimo. Imperial começa a fazer vários cálculos em sua base computacional e consegue rastrear a tabela de identificação da aeronave que deixou os robôs nas cidades. Imperial começa a afirmar que é evidente que tem sorte de que essas dezenas de milhares de robôs não têm sido criados espontaneamente, mas sim pelo homem. O herói diz que definitivamente há algo obscuro e misterioso por trás de tudo isso, e que vai verificar o banco de dados do setor de robótica que criaram na academia. Dessa forma, ele acredita que pode descobrir quem está comandando o exército de robôs, mas quando pensa em algo, parece ter chegado a uma conclusão dos fatos. No entanto, nesse exato momento, um executivo chega e interrompe o raciocínio de Imperial Child, questionando por que ele não estava lutando e mencionando que cerca de 200 membros do seu esquadrão estavam esperando ele do lado de fora, deixando o personagem em choque. Child responde que vai se preparar e acrescenta que não está com vontade de conversar com um adulto no momento, mas ele sabe qual é o seu papel, portanto não deveriam se preocupar. O garoto diz que vai resolver isso direito. Vamos para o campo de batalha e os heróis estão lutando com tudo contra os robôs. A New Heroes está os massacrando. Então, vemos que se trata da equipe de Suryu, que chegou no campo de batalha dizendo que podiam quebrar tudo. Suryu está conduzindo a luta entre eles, dizendo para não se machucarem e tomar cuidado com os lasers dos robôs. Ele dá o comando para que metade do esquadrão destrua os robôs e a outra metade proteja os civis, questionando se poderiam cuidar assim de toda a avenida. Suryu diz que vai entrar em contato com a Associação de Heróis e seus subordinados questionam sobre eles precisarem assim de apoio. O herói nega imediatamente e afirma que irá contatar como new líder para informá-los oficialmente para que não intervenham. Ele começa a questionar quantas pessoas na Associação de Heróis são capazes de entrar nessa zona de combate, sem a utilização de um traje de batalha e em carne e osso. É perigoso para a Associação de Heróis se envolver em uma batalha desse nível, até mesmo alguns de classe S. Assim, vemos que Suryu está fazendo isso por causa da sua irmã, pensando que ela não é uma pessoa matinal e que talvez ainda estivesse dormindo. Então pede para que ela não saia hoje. O herói começa a pensar que provavelmente haverá uma segunda onda e comenta que já participou de muitas lutas com muitos caras e a maioria dos chefes está no início da luta sentado ao fundo observando as ações do seu grupo, esperando para ver o que acontece. Mas, em meio aos seus pensamentos, um monstro surge para lhe atacar pelas costas, só que Suryu é rápido demais. Usando um combo veloz, deixa o monstro em pedaços sem qualquer chance de reação. Suryu diz para seus subordinados para não perseguirem muito a fundo. No final, mesmo que tenham o poder de um naipe, não podem vencer os fortes. Ele finaliza dizendo que a situação está fora do comum, mas vão resolver isso como a New Heroes sempre faz, felizmente. Eles têm equipamentos excepcionais e um grande número de pessoas talentosas. Assim, resolverão tudo por conta própria, sem envolver a Associação de Heróis. Vamos para o quarto da Suiko e ela está dormindo, enquanto seu despertador toca sem parar. Ela escuta uma convocação urgente para que todos os heróis que estão atualmente no prédio, ainda dormindo ou descansando, para se prepararem para a batalha e se reunirem ali no salão de operações o mais rápido possível. Assim, todos os heróis residentes aparecem, sendo 8 de classe A, 13 de classe B e 32 de classe C.
Eles começam a pensar na equipe e questionam como Suiko poderia estar dormindo com o caos que está acontecendo do lado de fora. Vemos que existem milhares de robôs atacando a base da Associação de Heróis e apenas os robôs do Metal Knight estão lutando para os proteger. Cerca de 4 milhões de robôs estão cercando a associação nesse exato momento e só está aumentando a cada minuto que passa. Eles avisam que nesse momento o sistema de segurança do prédio está lutando. Se eles caírem, eles serão a última esperança da associação. Os heróis comentam que já se passou 1 hora e não há para onde escapar. Assim, eles começam a se esconder enquanto Forte e Chan saem do local dizendo que precisam alimentar seus pets. Vemos o BS e o Rover comendo a ração do dia e o monstro está pensando que poderiam estar presentes, mas é como ele suspeitava. Eles realmente existem. Ele diz que estão em uma disputa acirrada, uma corrida pela sobrevivência com algo que é tão diverso que a humanidade está à beira da derrota. Algo que está se preparando há anos para ser, algo que está se preparando há anos sem ser detectado. Que esses seres vieram aqui para cruzar a linha de chegada de uma só vez. Ou talvez estejam com ímpeto para conquistar tudo no mundo. Ele continua dizendo que sua abordagem é geralmente correta e eficiente, sem deixar espaços para diversão ou negociação. Eles investem com uma quantidade avassaladora de destruição, sufocando qualquer possibilidade de raciocínio. A prioridade dada à Associação de Heróis em vez dos New Heroes mostra uma calma ameaçadora, pois eliminar os estudantes problemáticos com alto desvio padrão de forças torna os cálculos mais fáceis. Ele complementa dizendo que estão cercados, mas com a resistência de Rover e a dele podem sobreviver mesmo que este lugar se torne um terreno baldio. Mas para todos os heróis será o fim. Forte então diz para eles comerem devagar, enquanto BS diz que a ausência do careca é algo azarado demais. Forte então começa a ter um monólogo consigo e ele fala que a situação é mesmo desesperadora. E as palavras desespero total vêm à sua mente. Mas ele pensa em Saitama, que embora possam acabar sendo derrotados, ele acredita que o Careca e o Blue possam trazer a vitória. Que eles podem se tornar pontes entre as organizações. Ele tem certeza de que podem construir uma nova era de heróis. Ao transmitir a mensagem de que Blue desejava discutir a possibilidade de Saitama se tornar uma ponte entre as organizações, o herói percebeu que o Careca não tinha ouvido absolutamente nada do que ele havia falado. Porque quando estava passeando com o cachorro, estava preocupado porque o saco plástico para coletar fezes estava furado. Mas Forte acredita que o Careca ouviu claramente a sua mensagem. Agora só lhe resta contar com o Prota. O herói diz aquelas palavras com o coração totalmente sem esperanças em suas ações, colocando todas as suas fichas de fé no Careca. Vamos até onde o Blue está e alguém informa que o herói parece ter a respiração e os batimentos cardíacos instáveis, questionando se ele está bem. A pessoa no comunicador lhe informa que Blue não precisa entrar em pânico. Ele iniciou o combate mais rápido de que qualquer um e derrotou muitos inimigos sem dificuldades. É informado para ele relaxar um pouco, que na verdade Blue teve sorte por estar fazendo as patrulhas matinais como previsto pelo sábio Fuzzy, o que lhe permitiu estarem preparados. Eles questionam Blue de que a escala até agora tenha sido além do esperado, mas como um New Hero, questionam se não deveriam ser capazes de eliminar facilmente uma força hostil desse nível. Blue diz que está abalado não pela quantidade ou força dos inimigos, mas sim pelos danos causados, que não importa quanto ele ande, tudo o que vê está envolto em chamas de guerra. Ele começa a ponderar que a ideia de que o mundo será salvo apenas pela existência de heróis é uma ilusão conveniente. Ele percebe que na realidade, para que as pessoas possam reconstruir suas vidas e a cidade, é necessária a cooperação de muitos. Blue diz que não pode parar de lutar, porque essa é a única coisa que pode fazer, e pede para que todos descubram a origem desses ataques o mais rápido possível. Eles entendem o pensamento do herói, mas questionam que Blue não poderá fazer nada se esgotar, e pedem para que ele volte e espere em seu descanso. Assim que pegarem o rastro dos inimigos, vão entrar em ação novamente com os membros do grupo.
Blue então aparece e está terrivelmente com raiva, porque até mesmo em momentos como esse, seu pai não aparece. Mas as pessoas têm a ele, e assim ele não vai desistir de lutar. Vamos até o local onde Genos está pousando, na base do Metal Knight, e ele imediatamente começa a traçar sua estratégia, considerando que aquela é a base do renomado herói. Genos se lembra das palavras do Drive Knight dizendo que confiava nele, e o jovem ciborgue começa a pensar que esta é uma batalha entre heróis de classe S, mas que assim que começar, será difícil controlar a situação até que haja um desfecho. Assim que Genos avança, os detectores do Metal Knight se ativam e se preparam para atacar o ciborgue. Caraca, quanta coisa nesse capítulo! Muita informação nesse capítulo para a gente poder conversar e comentar aqui. A gente tem muito caos espalhados e eu dividi aqui em 4 pontos para a gente poder comentar, né? Para a gente poder falar aqui em coisas rápidas para depois a gente analisar isso em vídeos ainda maiores, né? Para a gente destrinchar um pouquinho mais, né? O primeiro é que o McCoy ainda quer que todos os heróis usem o traje da New Heroes, ou seja, tem caroço nesse uniforme, né? Cada capítulo da webcomic que a gente tá analisando aqui, que a gente tá falando, que a gente tá comentando, nós estamos realmente respondendo de que tem caroço nesse uniforme. Tem alguma coisa errada ali nesse uniforme e o McCoy está trabalhando com esse grupo que produziu esses uniformes e a forma realmente como foi trabalhada ali e como ele quer que todos os heróis, seja da associação ou seja da New Heroes, utilizem esses trajes. O segundo que nós temos aqui é qual é o grande mistério por detrás ali do Blast na webcomic. A ausência do Blast até agora reforça muito a teoria de que a webcomic e o mangá são multiversos à parte e que o Blast é a chave para isso, porque no mangá nós tivemos todos os detalhes relacionados ali ao Blast, mas na webcomic a gente não teve nem o seu rosto revelado ainda. Por que desse mistério em cima do Blast? Por que que a gente ainda não teve essa revelação? Será que isso realmente é um indício, né? A gente tem relatos aqui, pontos importantes de que o Blast e o Saitama têm as mesmas características na webcomic, sendo que no mangá são personagens completamente distintos. Então, nós teríamos realmente um multiverso aqui nas obras do One e na adaptação ali do Murata. O ponto 3 que nós temos aqui é que o BS quase confirmou que toda essa treta aí é coisa da The Organization, né? Como vocês sabem, a The Organization está envolvida completamente ali com a Associação de Monstros. E o BS era um dos cabeças da Associação de Monstros. Ou seja, ele sabe da existência da The Organization e também do seu poder, da sua capacidade. Essa forma narrativa, para mim, dá quase 99,9% ali da possibilidade de que todo esse trama, toda essa lore está realmente em volta ali em relação a The Organization. E nós temos aqui o quarto, é que o Genos está se enterrando cada vez mais. Tá muito na cara que o Dr. Bullfoy está sendo incriminado à toa. E o Drive Knight está lhe mandando para um buraco. Talvez até mesmo a destruição do Metal Knight leve à destruição da Associação de Heróis. Percebe-se que tem mais de... é falado quantos? 4 milhões de robôs, né? 4 milhões de robôs cercando a Associação de Heróis. E a única coisa que impede que esses robôs destruam o prédio da Associação é os robôs do Metal Knight. E se o Genos destruir a base do Metal Knight, isso quer dizer que a Associação de Heróis está destruída, está acabada. E o Drive Knight terá feito seu papel. Então, muita coisa realmente está para se aprofundar daqui em diante. E, com toda certeza, a origem do Genos está se encaminhando para nós. As revelações sobre a origem do personagem estão se encaminhando para nós. E isso está ficando cada capítulo, cada vez mais interessante. Genos se aprofunda na escuridão do esconderijo do Metal Knight e dessa forma o capítulo termina.